Estamos de volta! Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente por aqui, professor Marcos Xavier, e vamos para mais uma aula aqui de Excel, onde vamos começar uma nova série apresentando as opções disponíveis no recurso validação de dados, tá? É muito interessante esse recurso, principalmente para quem vai fazer preenchimento utilizando o Excel, para evitar erros de digitação, que é muito comum. Então você pode trabalhar de repente com uma equipe, você tem lá profissionais que não têm lá muito conhecimento do Excel, ou até mesmo para você nas suas próprias planilhas, naquela correria lá de ficar preenchendo as coisas muito rapidamente, para evitar que você insira dados de maneira incorreta. O Excel, ele pode monitorar o tipo de dado que você insere, e caso você coloque uma informação inválida, ele te avisa e bloqueia a inserção do dado errado. Vamos ver como é que funciona isso aqui na prática, tá? Para essa primeira demonstração, vamos criar uma configuração aonde só será permitido a inserção de datas. Então você tem aquelas planilhas que precisam inserir data de vendas, data de entrada, data da negociação, e se você digitar de maneira incorreta, as fórmulas que até mesmo a própria análise ou filtragem, elas vão ficar de maneira incorreta. Então, por exemplo, temos aqui esses dois intervalos, e é claro que eles não têm tratamento nenhum, e veja que se eu colocar aí, por exemplo, qualquer texto, ou se eu colocar um número, ele vai aceitar. Então aqui, para evitar qualquer tipo de erro, eu vou fazer um tratamento e vou falar para ele o seguinte, que nessas duas células só serão permitidas datas, tá? Então como é que funciona isso? Eu vou deletar essas informações prévias, eu clico na primeira célula, tá? E a gente vai subir aqui na guia dados, ó. Aqui em cima, guia dados, encontramos o comando chamado validação de dados. É só você abrir, tá? Temos essa janela de configuração e nesse espaço, na seção permitir, veja as possibilidades que você pode configurar, né, na sua planilha. Então, no decorrer dos próximos vídeos, vamos analisando essas outras possibilidades. Porque para essa demonstração, vamos escolher a opção chamada data. Então a gente vai passar uma data naquela célula e aí vamos criar regras para que ela não seja inserida de maneira incorreta. Veja que nesse caso aqui, eu tenho aqui opções de configuração, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, uma data maior, menor ou uma data diferente de uma certa referência, tá? Para essa simulação, vamos fazer o seguinte, que a data inicial, ela tem que ser, por exemplo, a partir da data atual. Então ele não pode ser, digamos, nenhuma data antes, né? Porque senão você vai estar cadastrando algo que já passou. Então vamos fazer aqui nesta simulação que ele, nesta célula inicial, ele só vai permitir a data que seja igual, exatamente igual. Então você pode clicar numa data em específica, ou para essa simulação eu vou acionar a função hoje. A função hoje, ele sempre retorna a data atual do teu computador. Então, na data inicial, ele só vai aceitar a data que seja a data de hoje. Por exemplo, vou dar um OK. E aí, vamos fazer simulação. Por exemplo, nessa gravação, eu vou dar um Ctrl ponto e vírgula. A data da gravação é 5/11, tá? Na hora que eu pressionar Enter, veja que ele vai aceitar, porque eu estou com a data de hoje. Mas se eu mudar a data aqui, por exemplo, ó, vamos pôr aqui a data de ontem, que seria 4/11. Na hora que eu colocar a data 4, veja que aparece essa mensagem, tá? Então, para você que está sendo treinado agora nessa configuração, quando aparecer essa mensagem, é porque existe uma validação de dados. Ou seja, ele está falando, ó, existe uma regra e você está inserindo uma informação fora desta regra. Então veja que ele é bem preciso nisso daqui. Das opções que eu tenho aqui, eu posso cancelar para eu tentar digitar correto. Por exemplo, se eu voltar aqui e colocar, por exemplo, a data do dia 6, ou uma data diferente da data atual, vamos pôr aqui 8, ele também vai bloquear. Ele só vai permitir a configuração que foi feita. Um outro ajuste interessante que você pode fazer nesse caso aqui seria o seguinte, alterar essa frase de informação, né? Porque essa frase aqui, para quem não tem muito conhecimento, ela acaba não sendo muito esclarecedora e ele permite que você personalize essa frase.
Então, como é que funciona isso? Já está selecionado aqui. Vamos voltar na guia Validação de Dados. Nesta seção aqui em cima, encontramos esta opção chamada Alerta de Erro. Você vai clicar aqui e nesse espaço você pode escrever uma frase personalizada. Vamos começar primeiro com um título. Vamos colocar aqui, por exemplo, atenção. E embaixo uma frase de orientação. Vou colocar aqui, ó, permitido somente a data atual. Ou qualquer informação que esclareça o operador, tá? Vamos dar um OK. Muito bem. E agora, se você simular um erro, vamos vir aqui para cá, vou clicar aqui em qualquer um. Ó, vamos pegar, por exemplo, sei lá, uma data qualquer, 6. Vou dar um Enter. Veja que aparece a mensagem toda personalizada, ó. Aquele título que eu havia inserido logo acima e na sequência aqui, ó, a frase de orientação. Muito simples, prático e eficiente. No próximo vídeo vamos ensinar outras manobras que você pode fazer utilizando esse recurso de validação de dados. Aqui em cima temos mais vídeos que você pode acessar para aprender um pouco mais sobre validação de dados e Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.